Olá! Eu resolvi gravar um vídeo falando por que eu me tornei professora. Porque eu estou ajudando uma professora minha da pós, no mestrado dela, e ele está falando sobre as síndromes invisíveis. Igual as doenças invisíveis, né, que existem. Ela não gosta que eu use esse termo, mas eu não lembro outro. E ela está me usando de exemplo, vamos dizer assim, porque eu tenho TDA. E, além de estudar muito sobre o assunto. E aí ela disse que os meus relatos com ela, as minhas conversas e ela passando com outras pessoas, porque ela é psicóloga, pedagoga, enfim, ela é top. E ela falou que tá ajudando muito porque ela tá conseguindo entender melhor na prática, né? Porque você lê é óbvio que você vai aprender, mas não é a mesma coisa de você conviver com uma pessoa que tenha ou ser a pessoa que tem. Então eu resolvi contar o porquê eu me tornei professora, porque ela disse que isso está ajudando e eu espero que ajude também outras pessoas. E eu vou falar desde a minha infância, porque existem mães que também não conseguem lidar com isso em casa e os adultos que não conseguem lidar com isso em vida, né? Assim, vivendo o TDA. Bom, eu nunca fui muito boa na escola, sempre fui aquela média, bem na média. Eu acho que eu só passava porque minha mãe conhecia todo mundo. E sempre me esforçava muito pra conseguir tirar aquele C. Muito, tinha que me esforçar muito. E sempre fui muito comparada, né? Ai, olha só, tem uma prima que é muito inteligente. E aí eles falam, nossa, olha só, sua prima consegue, você não. Tipo, gente, enfim, quando eu era criança, né, eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque aí, eu tô estudando, eu tô me esforçando, por que eu não consigo? Era muito difícil pra eu conseguir entender o porquê que, a gente estuda nós juntas. Sempre tinha alguém, assim, minha família tem professores, eles ajudavam a gente. Era o mesmo ensino, era o mesmo tudo, e eu não conseguia tirar um A, ixi, acho que educação física. Artes também eu tirava. Mas, gente, era complicado. E o ruim, acho que o pior de tudo, não era só lidar comigo mesma, por que que eu tô fazendo, por que que eu não tô conseguindo? Mas com essas comparações, ou nem só comparação, falou, poxa, presta atenção. Era bem difícil. Até então eu não sabia o que era, achava que era só falta de interesse, queria prestar atenção. E eu sempre fui de brincar, de zoar, de namorar. Então, o meu foco tava em outra coisa, não tava em estudar. Era o que eu contava. E aí, eu acho que eu tava na quarta série, uma professora me expôs assim de um jeito que aquilo me traumatizou. O TDA, pra quem não sabe, é muito visual, né? Então, tipo, o que ele vê escrito é daquele jeito que ele vai lembrar quando ele for escrever. E eu, quando ia tomar, eu conto isso pra muita gente, quando eu ia tomar a água, qualquer coisa no copo, tava escrito Made in Brasil com Z. E na minha cabeça era Brasil com Z. E uma prova eu escrevi de história, eu escrevi Brasil com Z. A professora me chamou lá na frente, mostrou a minha prova pra todo mundo, falando que era uma vergonha, que uma pessoa na quarta série ainda não sabe escrever, e nanana. Só que era só esse erro, não eram todos, não era o erro assim, de português em tudo, não. Era escrever essas palavras que eu tinha no visual gravado. E, nossa, como foi péssimo. Aquela sensação de... Eu já tinha isso comigo, de que eu não era capaz, porque eu nunca conseguia, e ainda ter essa exposição, assim, enfim, de todas as crianças rirem. Eu sempre tentei levar pro lado... Tudo, eu tentei levar pro lado bom. Mas foi péssimo. E fui pra casa, tive febre, tive N coisas e eu não queria contar pra minha mãe pra não desanimar mais ela, sabe? De falar, nossa, minha filha realmente é uma burra. Que era como eu me sentia. E aí depois disso a professora me pegou de capaz, vamos dizer assim, porque tudo ela me colocava de exemplo. Matemática eu nunca fui boa. E eu acho, inclusive, de algumas partes foi por esse trauma, porque ela fazia, que é muito legal, mas ela fazia aquela atividade com carta, com baralho, né? Que vira um número, o outro tem que multiplicar, tem que somar, enfim. E eu já era desesperada, já tinha
né, achava que eu não ia conseguir, aí ela contava e falava assim pra mim, eu não quero ver você contar no piano aí, porque eu ficava contando, né, ai, quanto que é quanto, mais quanto, e aí ela falava, eu não quero você contando não, porque você tem que saber rápido, você tem que prestar atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era horrível. Aí pra ajudar, depois, no próximo ano, consegui passar, né, fui com ela de novo. Enfim, foram os 2 piores anos da minha vida, porque eu já me sentia incapaz e com ela eu me sentia pior ainda. Enfim, tudo isso passou, depois eu passei com ótimos professores, mas até então ninguém sabia o que era, eu nunca prestava atenção, não conseguia, não só as notas, né, mas era esse negócio de conversar, de não ter foco, de não... Era muito chato a escola. E aí, quando eu entrei na faculdade, quer dizer, no 3º ano do médio e tal, continuei com as... não, reprovações não, nunca reprovei, mas fazendo... esqueci a palavra. Reforço. Reforço. E quando você faz, tipo, DP. Ai, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu queria fazer medicina, mas eu falava, gente, eu sou péssima. Eu vou conseguir fazer medicina. Aí minha prima abriu uma escola e resolveu me chamar pra ser auxiliar dela, assim, na escola. Abrir porta, em telefone, essas coisas. E aí eu fui. Quando eu cheguei, graças a Deus, acho que eu fui, porque eu comecei a ver todas as crianças iguais a mim, não sendo compreendidas pelo que elas eram. O hiperativo tinha que ficar sentadinho, quietinho, não é pra você se mexer, é pra você prestar atenção. Enfim, eu não entendia muito na época, né, porque eu ainda não tinha estudado nada, mas eu me vi. E aí que eu falei, eu vou ser professora, porque eu não aguento mais ver essas crianças sendo compreendidas e eu sei o quanto eu sofri. O quanto era difícil ser comparada, ser forçada, presta atenção. Ai, que burra, olha, por que você não olhou? Você tava ali, ó, por que você não olhou? Por que você não prestou atenção? Como se fosse fácil, né? E o psicólogo da escola disse, antes disso, antes do ensino médio, que eu não passaria do fundamental, porque meu TDA era muito alto, de 19 coisas lá, 19 tópicos que existiam, eu me encaixei em 17, então era bem provável que nem no fundamental passasse. Cheguei no médio, e aí, que aí meu sonho de medicina mesmo, né? Enfim, consegui chegar no médio, então eu falei, bom, já me formei no ensino médio, acho que já tá bom. Quando eu entrei na escola, né, que eu passei por isso, falei, quer saber, eu vou fazer pedagogia pra não ser o que essas professoras foram pra mim. E realmente foi o que eu fiz. Me formei e, pasmem, como existe o hiperfoco no TDA, eu nunca tirei 8. Era só 9, 10, 9, 10. Nunca, a não ser matemática, uma vez que eu peguei, tive que refazer a prova, mas é porque era matemática, sou péssima até hoje. E, enfim, me graduei, fiz 3 pós-graduações, faço N cursos, amo estudar em relação a isso para ajudar as outras crianças, porque é muito difícil. E na faculdade, quando eu fui fazer o meu estágio, fui fazer estágio na escola que eu tinha estudado antes, né, perto da minha casa. Quando eu entrei, qual professor que eles me colocaram? A amável, abençoada, que acabou com a minha vida. Eu não acredito, falei, mentira. É mentira, que essa professora ainda dá aula, que essa professora vai ser quem vai me auxiliar. Ela vai me auxiliar no quê? Enfim, aprendi muita coisa com ela, porque querendo ou não, ela era uma boa professora, mas ela não sabia lidar com essas síndromes invisíveis. E ela me perguntou, nossa, por que você quis ser professora? Bom, e eu, com o meu jeito fofo de ser, disse pra ela que era pra não ser igual ela. Falei, é pra não ser igual a você. Porque você acabou com a minha vida. Deixa eu explicar uma coisa do TDA também. Que nós não conseguimos lidar com frustrações. Não é uma coisa de ser mimado. Fui mimada? Fui. Mas não tem nada a ver. Quando a gente se frustra com alguma coisa, parece que alguém morreu, de verdade. É um sentimento que eu nem consigo explicar. Às vezes as pessoas sofrem a mesma coisa comigo. Igual, eu consegui casar. Porque também o TDA não consegue ter um relacionamento muito longo com ninguém, porque enche o saco. Mas enfim, ele é um amorcinho.
Mas às vezes a gente sofre a mesma frustração. Aí a gente quer comprar uma TV nova. Ai, vamos comprar uma TV nova. Aí a gente chega no lugar e não consegue. Pra ele falar, normal, não deu. Gente, eu volto pra casa que parece que eu tô numa depressão profunda. Mesmo com coisas banais, com qualquer coisa que você se frustra, você não consegue lidar com isso. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque é muito difícil, de verdade mesmo. Eu não tô querendo me apoiar no TDA, não. Já me apoiei muitas vezes em outras situações, mas agora eu sempre falo até. É meu TDA. Para as pessoas conseguirem enxergar que não sou eu que não tô tentando prestar atenção, eu não estou fazendo draminha, eu não estou querendo tomar meus calmantes porque eu quero chamar atenção. Não. É uma coisa muito profunda, assim. Eu passo com um psiquiatra, né, por causa do remédio que a gente tem que tomar. No caso, eu não tomo porque eu tenho medo de virar dependente dele. E outra que ele custa R$ 300. R$ 300 todo mês a gente não tem, assim, né? Então eu prefiro não tomar, porque existe também isso no TDA de compulsão. Ou de medo de me viciar em qualquer outra coisa. Tanto em droga, sexo, remédio, compras, amor. Fui muito tempo viciada em amar, mas só meu maridinho agora. Mas enfim, a gente não consegue lidar com frustrações. Então eu falei pra ela que foi muito difícil porque eu não sabia lidar. Além de tudo, eu era uma criança. Eu não conseguia entender o porquê que eu não conseguia ser igual a todo mundo. Por que eu não conseguia fazer o que todo mundo tava mandando eu fazer, que era só prestar atenção? Só focar, Jéssica. Ai, meu Deus. Tá escrito igual em provas, quando tem pegadinha. Gente, eu não entendo. Eu não consigo pegar no ar as pegadinhas. Em concurso, que normalmente em todos os concursos as provas são com múltipla escolha. Eu não sei. Chega na hora, tá escrito lá, qual o seu nome? Jéssica, Jéssica e Jéssica, escrito de jeito diferente. Eu travo, porque eu já não sei qual que é o meu Jéssica. É complicado, gente. E é uma coisa que no momento eu dou risada, eu brinco e falo, gente, como eu fiz isso? Mas a gente faz. E provavelmente seu filho, ou não sei, o seu marido, sua esposa, seu sobrinho, criança ou adulto tem isso. E a gente não compreende. Eu converso com muita gente que não entende o TDA e tem. Resumindo, ela ficou chocada, mas me pediu desculpa, disse que estavam fazendo outros cursos para conseguir entender melhor. E, enfim, acabou. Quando eu entrei na faculdade, que nós fomos passar com o psicólogo, ele realmente viu que meu TDA era bem forte. E ele tentou me explicar, porque eu ficava indignada, como eu era tão ruim na escola e eu tava sendo tão boa na faculdade. E aí ele explicou sobre o hiperfoco, porque com isso nós conseguimos fazer qualquer coisa. É porque eu achava que, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Que sim, a gente consegue ser como todo mundo, só que é muito mais difícil. Vocês não têm noção de como é difícil a gente tentar manter o normal, vamos dizer assim. Nossa, mas você parece tão normal. Gente, a gente tem que usar tanto a cabeça para tentar se focar naquilo que tá acontecendo, que para as outras pessoas é só prestar atenção. Só que pra gente conseguir prestar essa atenção é muito complicado. Todos os dias, quando eu deito, que a gente também não consegue dormir, que tem problema com insônia, porque a cabeça não para, pensando todos os problemas que existem no mundo. Quando você para, é um desgaste mental, é um cansaço mental, por tanta coisa que você tem que fazer para se manter aparentemente normal para os outros. É muito complicado quando as pessoas falam, é só prestar atenção, se foca. Nossa, salvaram a minha vida, eu não sabia que era só fazer isso. É a mesma coisa de você falar para um deficiente visual, olha, é só enxergar. Não dá. E, gente, olhem com mais amor para essas crianças, qualquer outra criança. Às vezes a criança não tem um TDA, não tem um autismo, não tem outro transtorno, mas o tempo dela é diferente das outras. Só.
Então olha com mais carinho, não vamos desmotivar, porque a escola acaba sendo um lugar chato. A escola acaba sendo um lugar triste, porque a criança não quer ir lá para escutar que ela não consegue. Vamos, vamos! Todo mundo já fez, você não. Ah, você fica só conversando. Não é só isso. É bem complicado, mas é por isso que eu me tornei professora, para não ser como essas professoras que não ligam. Ah, é só prestar atenção. Ai, olha, esse autista aí dando piti. Ai, meu Deus, a falta de uns tapinhas. Eu tenho vontade de esganar essas pessoas, porque, gente... E eu escuto muito, viu? Até hoje. Ai, hoje é mais conhecido. Eu ainda escuto. Ainda escuto. Em escola, em médico, em psicólogo, com os pais, os professores. Eu falo, gente, o que essa pessoa espera? Ela acha que ela falando isso ela vai melhorar alguma coisa? Eu fico muito irritada, muito, quando eu vejo essas coisas, eu tenho vontade de... Mas, vamos lá, paz, forças, é difícil? É. A minha mãe, ela sempre foi daquela de falar, olha, ela fala assim pra mim, você é normal, não tem nada disso não, vai e foca. Se não conseguir, não conseguiu, mas você tem que tentar, dá o seu melhor em tudo que você for fazer. E é assim que eu aprendi. Fora que meus pais me colocaram no box, Muay Thai, kickbox, enfim, pra melhorar minha atenção, meu foco. Porque lá, se eu não focasse, eu ia tomar um socão no meio da cara. E então, isso ajudou muito. Tanto que eu ajudei um outro professor com uma outra tese sobre os esportes. Que isso ajuda muito o TDA, porque me ajudou muito. Disseram que eu não ia poder dirigir, porque não tem foco, eu tiro racha. Tirava, gente. E eu só tirava os que são legalizados. Que eu não ia conseguir Muay Thai, um TDA. Gente, meu cruang é bem pertinho do preto. Parei porque casei, a gente casa e para, né? Mas, você também não vai conseguir casar, o TDA também não consegue casar. Não consegue ter um relacionamento, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem muita paciência. Porque, assim, como a gente tem esse hiperfoco, quando a gente quer uma coisa, a gente vai e ponto. Não quer ninguém assim do lado, não quer ninguém... a gente é meio egoísta, assim, dessa parte. Diversas outras coisas que dizem que o TDA não pode, não consegue, e pode, consegue sim. Assim como qualquer outra pessoa com qualquer outra síndrome, transtorno, déficit, qualquer outra coisa. Então, para que eu quis fazer esse vídeo? Para explicar porque eu sou professora, e isso foi muito além, e para tentar ajudar você que tem, tanto você ter, quanto você conviver com alguém que tem. Porque conviver com alguém que tem também é bem difícil. Porque é o nosso mundo e os outros não conseguem compreender. É muito difícil você compreender uma coisa que você não vive. E é isso, gente. Se alguém precisar de qualquer apoio, ajuda em relação a estudos, a qualquer outra coisa, eu estou aqui porque o que eu quero fazer, me disseram outra vez na igreja que eu sirvo, se agora eu te perguntasse o que você fez para o mundo, assim, para a nação, o que você diria? Eu diria que eu ensinei, eu dei aula, eu amei meus alunos e continuo amando, eu amo muito o que eu faço, não trocaria essa profissão por nada, porque é um lugar onde a gente pode transformar uma criança, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom, porque você pode destruir uma criança, quanto você pode levar a criança lá em cima. E é isso que eu espero fazer, ter feito e continuar fazendo. É a diferença na vida dos meus alunos. Porque não é fácil, mas nada é impossível. Então eu faço de tudo para que todos os meus alunos com síndrome não, com transtorno não, aprendam de uma forma prazerosa, de uma forma legal, divertida. E é isso que eu quis passar para vocês, gente. Foca,
Foca. No sentido de luta pelo que você quer. Não se importa com o que os outros falam, não. Ai, você é diferente, você não vai conseguir, não. Vai sim. Qualquer pessoa pode o que ela quiser. É só ela colocar na cabeça que ela vai conseguir e ela vai. Para um TDA, ter 2 graduações, 3 pós-graduações, ser casada, dirigir, enfim, fazer tantas outras coisas que eu via que eu não ia poder fazer, eu me sinto uma vitoriosa. E eu quero levar isso para os meus alunos, que eles conseguem o que eles quiserem. E a principal parte é que eles conseguem agora, na infância, de um jeito legal. Não quero só passar lição. Isso é normal. Eu chego numa sala de aula, eu posso passar uma atividade, colocar lá a letra. Qual o sentido? Ah, tá na educação infantil. Deixa, a próxima ano ele aprende. Não. Eu quero que os alunos que vão passar comigo, eles vão aprender de um jeito legal, de um jeito que eles não vão esquecer, de uma forma prazerosa. É isso, gente. Espero que foi longo o vídeo, porque eu me perco meio no assunto. Mas é isso. Muito obrigada por quem tá do meu lado, quem aguenta. E você aí que precisa de alguém, de alguma ajuda em relação a isso, pode contar comigo. E é isso aí, gente. Beijinho, tchau, tchau.